Boa tarde, meu nome é Walter Ribeiro, sou diretor da Atro TI. Gostaria de agradecer a presença de todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Atro TI e seus parceiros estratégicos. Gostaria de informar que o evento está sendo gravado e no início da próxima semana estará disponível na página do webinar no LinkedIn. Hoje vamos falar sobre Commvault, uma solução eleita pelo Gartner pelo 10º ano consecutivo como líder em seu quadrante mágico para soluções corporativas de backup e recuperação de dados. Uma solução de proteção de dados confiável e preparada para o futuro pode significar a diferença entre recuperar totalmente os dados após um ataque de ransomware ou perdê-los para sempre. Esse é o tema que será abordado hoje pelo Jonathan Bezerra, Sales Engineer Commvault da Synnex. Aproveito para agradecer o apoio da Gabriela Canteiro, da área de marketing da Synnex, que foi responsável por criar e coordenar a elaboração do conteúdo que levamos até vocês através do LinkedIn, e a Juliana Camargo, gerente de produtos da Synnex, que nos apoiou no planejamento e alocação de recursos para a realização deste webinar. Agora vou falar um pouco sobre a Atro, visto que temos algumas pessoas que estão participando pela primeira vez em um dos nossos eventos. A Atro é uma empresa especialista na venda e implementação de soluções para ambientes que necessitem de disponibilidade e alto desempenho. Em parceria com líderes de mercado como Commvault, Red Hat, VMware, Varonis, SentinelOne, entre outros, oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços de infraestrutura, banco de dados e middleware, servidores otimizados, histórias de alto desempenho, soluções de virtualização, monitoramento e segurança, completam o nosso portfólio. Vou deixar aqui os meus dados de contato. Convido vocês a seguirem a Atro no LinkedIn. Assim, vocês receberão informações sobre nossos próximos webinars e poderão acessar as gravações dos anteriores. Agora eu vou passar a palavra para o Jonathan, para ele falar sobre as soluções da Commvault. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham um bom evento. Obrigado, Walter. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Colocar em tela cheia. Bom, boa tarde a todos. Quem fala é o Jonathan, o Valtinho já deu a introdução. Sou Pre-Sales Engineer de Commvault aqui dentro da Westcom, então nós aí somos parceiros já de longa data do time da Atrio, o pessoal aí super capacitadíssimo, né? Vai poder ajudá-los aí com todas essas demandas e desafios que a gente tem notado aí no dia a dia, né? Não só com Commvault, mas também com outras soluções que eles podem apoiá-los aí com o portfólio que eles possuem. Aqui embaixo tem os meus contatos, se vocês precisarem entrar em contato comigo diretamente também, fiquem à vontade. Nós, Synnex, somos um distribuidor Commvault aqui no Brasil, então, junto com os parceiros, né, a Commvault ela acaba não fazendo venda direta para os clientes finais que estão na ponta, e nós, como Synnex, fazemos essa ponte, né, entre o fabricante, o parceiro e que atende vocês aí na ponta. Então, hoje a ideia aqui é nós falarmos um pouquinho sobre ransomware. Deixa eu só alterar aqui a caneta para laser. Pronto. A gente viu recentemente aí uma série de manchetes que tem aparecido nos noticiários. Recentemente, aí na última semana, a gente ficou aí nos top assuntos, né? Um ataque que teve aqui no Brasil, uma grande empresa. Muitos de vocês aí acabaram vendo, né, todo o desenrolar desse ataque de ransomware, como que saiu na mídia, e esse foi um dos ataques, né, fora aqueles que a gente acaba não sabendo, que não se tornam públicos,
Mas, mundo afora aí, não só Brasil, mundo afora, a gente sabe que há diversas empresas que sofreram algum tipo de ataque, independente se é uma empresa pequena, se é grande, se é uma empresa pública ou privada, todos nós aí acabamos ficando aí sujeitos, né, a sofrer algum tipo de ataque nesse sentido. Em um estudo aí realizado pela Varones, mais da metade dessas ameaças, elas acabam vindo de dentro das empresas, ou seja, pode ser funcionários, ex-funcionários, ou até mesmo parceiros, né, acabam levando esse tipo de vulnerabilidade aí para dentro do ambiente de vocês. Boa parte dessas empresas também que sofreram esse tipo de ataque, muitas delas estavam aí com todas as suas soluções, né, atualizadas, não tinha ali nada que desabonasse e falasse: "Não, foi uma vulnerabilidade aqui por conta do software que não estava atualizada", mas boa parte não foi por conta disso, né, muitas das vezes foi mesmo ameaça de dentro para fora. E boa parte, né, que a gente tem visto aí também, o tempo de recuperação. Imagina vocês hoje sofrerem um ataque de ransomware e só conseguir retomar as atividades aí depois de uma semana. Qual que é o tamanho da perda que vocês vão ter? Qual que é o tamanho do prejuízo, né, o impacto que vai ter aí nos negócios que vocês possuem, né? E muitas das vezes, não tenho dúvida que são negócios críticos que não podem parar. Então fica essa pergunta, essa reflexão para vocês para, putz, se eu sofrer um ataque de ransomware hoje, em quanto tempo eu consigo retomar as minhas atividades? E aí a gente tem aqui 2 cenários, né, as ameaças internas e externas, né, esses atores, então, internamente a gente pode ter aqueles funcionários talvez mal intencionados, que não estão satisfeitos com a empresa e tentam, né, de alguma forma causar algum tipo de prejuízo, ou até mesmo em alguns casos que tem aparecido aí com bastante frequência, eh, empresas, hackers, né, procurando aí funcionários e ofertando, vantagens a nível financeiro, né. "Ah, te dou aqui um dinheiro para você plantar alguma coisa dentro da empresa, e se der tudo certo, eu te pago". Então, a gente tem visto esse tipo de recrutamento aí também no mercado. E aí pode acontecer também daquele cara que, putz, clicou no botão errado, apagou, né, não era, ele não queria fazer acontecer, que deletasse os seus dados, né, esse tipo de cenário, e o cara foi lá e apertou um botão errado. E aí, obviamente, também as ameaças externas, né, então não só os malwares que estão aí rodando, e a qualquer momento pode, aparecer ali, né, dentro do nosso ambiente, como também a gente tem aí uma série de questões externas, né, às vezes pode ser questões políticas de, sei lá, um país querer, eh, invadir, né, tirar vantagem ali do outro país, ou até mesmo algum tipo de espionagem ali industrial. Então, imagina vocês, a empresa de vocês tem ali toda aquela, eh, toda a base, né, de conhecimento que construiu, toda aquela inteligência, e vinha ali alguém, um concorrente, e ter acesso ali a informações que vocês levaram anos, décadas, às vezes, para conseguir ter todo aquele expertise. Então são diversas ameaças, né, esses atores que a gente acaba tendo aí, no nosso dia a dia. Então, os clientes hoje que dependem da Commvault, né, para proteger os seus dados, seja aplicativos, independente do workload que você utiliza, eles acabam sentindo, né, essa confiança, até porque a Commvault ela investe bastante no seu produto. Então, a partir do momento que ela investe em toda a segurança do produto, consequentemente, os seus dados, as suas informações, elas também estarão protegidas. E aí, 5 etapas que a gente tem, né, como que a gente pode seguir aí para tentar, estarmos aí prontos, né, aptos aí para retomar as nossas atividades. E sobre essas 5 etapas, né, que a gente tem aí nesse cenário, nessa jornada aí contra a ransomware, a gente pode usar a seguinte analogia: imagina a nossa casa, né, a minha casa, a casa de vocês, ela acaba sendo muito parecida com os data centers, né, então até porque, cada casa vai ter um cenário diferente, cada data center vai ter um outro tipo de cenário, né, mas aí claro que todas elas acabam precisando de uma boa proteção. Então na minha casa, né, na casa de vocês, com certeza, vocês prezam bastante aí pela segurança, vocês acabam mapeando as possíveis ameaças que vocês possam ter internas, externas, e aí, depois disso que vocês acabam mapeando, né, tendo essa visão, vocês com certeza vão pensar ali em prevenir, né, possíveis ataques, definindo ali um perímetro externo. Então,
por exemplo, vou construir muros, vou colocar portões, câmeras, fechadura, né, vou investir em tudo isso para me proteger aqui de alguma possível ameaça que possa vir de fora. E aí, consequentemente, você vai estar ali vigiando, né, sua casa ali constantemente para entender como que tá, se tá tudo ok, mesmo se você esteja dentro da sua casa ou você está no seu trabalho remotamente, está viajando, está de férias, imagina, você quer saber se tá tudo bem lá na sua casa. E aí, você vendo, né, que aconteceu alguma coisa, você obviamente você vai receber um alerta ali de todo o seu perímetro que você construiu ali de segurança, você vai receber um alerta falando: "Olha, tá acontecendo aqui alguma coisa, alguém entrou lá", então você consegue ir lá e acionar: "Putz, moro num condomínio, vou avisar a segurança, moro em casa, né, vou avisar ali talvez a empresa que está monitorando a minha casa, ou vou ligar para a polícia para alguém ir até lá". E aí, como um quinto passo, né, você está pronto ali para retomar, ao estado normal com que você estava, né, e voltar a seguir ali a sua vida, da forma com que tem que ser. Então exatamente, hoje a gente faz essa analogia, né, hoje a nossa casa acaba sendo ali exatamente como um data center, como um o que a gente quer proteger, né, a gente quer de fato proteger o nosso patrimônio. Então seriam exatamente aqui 5 etapas. E aí, sobre essa criação desse plano, né, de continuidade de negócio que você acaba levando para dentro do seu ambiente, para dentro da sua empresa, com certeza você tem que criar um plano aí que seja, aderente à sua realidade, não adianta você ir lá e se espelhar em outros planos que já existem, até porque, igual eu comentei, cada empresa, cada data center tem a sua necessidade, e cada um tem ali a sua base de dados e com certeza vai ser diferente ali daquilo que você tenha visto ali em outros lugares. E aí algumas perguntas que você pode começar a se fazer, né? O que que eu quero proteger? O que que é prioridade para mim hoje no meu ambiente? O que que é crítico, né, para o meu ambiente continuar funcionando, né? O que que eu quero definir, né? Quando que eu vou definir? Quando que eu vou fazer a proteção disso? Como que vai ser o meu SLA? Como que vai ser o meu RPO? Então, quanto de informação, na verdade, né, eu posso perder ali em determinada parada ou em um possível ataque de ransomware? Em quanto tempo, né, no meu RTO, quanto tempo que eu vou retomar as minhas atividades? Hoje vocês têm isso definido? Vocês têm, esses SLAs, né, definidos aí, claro, para a companhia: "Olha, se a gente sofrer um ataque de ransomware hoje, a gente vai retomar, a gente vai perder isso aqui de dados e a gente vai conseguir retomar as nossas atividades em tanto tempo". Isso é claro? Vocês deixam isso claro aí para dentro da companhia onde vocês estão? A outra pergunta, né, para quem que eu devo recorrer? Se eu sofrer um ataque de ransomware, se eu perder os meus dados, quem que eu devo comunicar? Aonde que eu vou, eh, procurar, né, as minhas informações, onde elas estão? E onde eu vou também procurar os meus backups, né, a famosa regra aí do 3-2-1, que eu vou comentar para vocês aí no próximo slide. E o que que a Commvault entrega? A Commvault ela entrega uma série de relatórios de conformidades, onde vocês podem validar, né, a segurança do ambiente de vocês, como gerenciamento das políticas, permissionamento ali de usuários. A Commvault tem diversos mecanismos ali de machine learning e inteligência artificial que acompanham o seu produto, né? Não é somente fazer o backup. A Commvault acaba investindo em toda essa inteligência justamente para ter ali uma plataforma consistente e segura, e isso se reflete justamente no que o Walter falou, né? Há 10 anos consecutivos, líder do quadrante mágico do Gartner. E aí, né, com todas essa inteligência de machine learning e inteligência artificial, ela acaba monitorando ali possíveis anomalias que vocês têm no ambiente de vocês, comportamentos não comuns, né, que possam acontecer no dia a dia. Hoje a gente tem se ouvido falar muito de imutabilidade do seu backup e dos seus dados, né? Então, nesse exemplo, a gente garante, por exemplo, que determinado usuário, só aquele usuário vai poder modificar o seu backup. Se vir um outro usuário aí da sua rede querer mexer ali no seu backup, ele não vai ter autorização justamente por conta disso. Além, claro, né, de a Commvault possuir também nativamente, ela entrega ali o disaster recovery da sua console, do seu ambiente. Então, se você tiver qualquer problema, como toda vez que você vai fazer uma instalação do Commvault, vai fazer, né, subir um ambiente como boas práticas, e como já é nativo da ferramenta, o Commvault já faz ali o backup dos seus metadados da sua console. Então ele salva em uma nuvem própria da Commvault, e se você tiver qualquer problema, putz, perdi o acesso à minha console, seja por um ataque de ransomware ou até mesmo por alguma outra questão física, né, deu problema no meu servidor, parou de funcionar e não estou conseguindo
acessar a minha console. Então você tem essa opção também de resgatar, restaurar os seus metadados da sua console e subir a sua console em um outro ambiente e dali em diante continuar com as suas atividades a partir de lá, né. Então, acaba sendo um grande facilitador, porque você: "Ah, perdi o acesso à minha console, perdi acesso a todas as informações que eu tinha, né, que eu vou fazer agora?". Então, isso acaba sendo, bem útil e auxilia bastante. A gente vê muitos clientes aí, que recorrem a esse cenário, né, quando precisam retomar e saem super satisfeitos por ter essa opção de retomar as atividades, em qualquer eventualidade que possa ter acontecido. A regra do 3-2-1 que a gente falou do backup, então, obviamente, se a gente tiver só uma cópia do nosso backup, e a gente deixar ela ali dentro do nosso ambiente, fica aquela velha história, né, quem tem um tem não tem nada. E aqui, aquela velha história. Então a gente ter pelo menos ali 2 cópias em mídias diferentes, então normalmente a gente vai ter ali a nossa cópia do nosso backup no ambiente de produção, né, naquele storage, ao flash, bem com ótimo desempenho, né, mas obviamente tem dados lá que às vezes não são acessados ali com grande frequência, a gente precisa fazer uma movimentação dele, né, então mandar uma cópia ali para um outro repositório menos nobre, né, com que os dados fiquem lá armazenados ali durante um bom tempo ali e obviamente sem ter todo aquele custo para dentro da nossa companhia. E com certeza ter uma cópia off-site, uma cópia fora do ambiente de vocês, até porque, não é somente o ataque de ransomware, né, ou algum apagão ali acidental que alguém possa ter feito no ambiente de vocês, mas também há outros fatores, por exemplo, como uma catástrofe. Então a gente sabe que aqui no Brasil é quase impossível de acontecer ter um furacão. Mas, por exemplo, pode alagar, a gente já viu casos de data center pegar fogo. Então, se você manter todas as suas cópias aqui dentro do seu ambiente de produção, obviamente, se der qualquer problema nesse sentido, você vai perder tudo, por mais que você tenha 2 cópias. Mas já que você tem uma cópia externa, então vai ficar muito mais fácil para você, continuar as suas atividades. O Covolt, ele tem aí uma série de integração com diversos fabricantes de storage, servidores aí de mercado, até porque Covolt é uma empresa aí com mais de 20 anos de mercado, né, então, Covolt tem acompanhado aí toda a evolução, todo o legado que ficou para trás e também o que tem vindo aí de novidade. Então, dificilmente vocês vão ter algum equipamento ou aplicação, enfim, que vocês queiram proteger que não seja suportado pelo Covolt. Além de trazer nativo aí integração com os provedores de nuvem pública. Só de integração aí, né, homologado aí na nossa matriz, dá mais de 40 provedores. Não fica somente ali naqueles mais conhecidos, como AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, entre outros. São mais de 40, então dificilmente hoje vai ter algum provedor, né, algum provedor de nuvem que talvez você esteja utilizando aí que não é desses mais conhecidos e que com o Volt não suporte. E com certeza o custo, né, até porque o Covolt ele não vai ter nenhum gateway, vou ter que me preocupar em ter ali um outro cara ali para fazer uma ponte, para mandar os meus dados para a nuvem. Não, a ferramenta já faz integração direto com esses provedores de nuvem. Então, acaba facilitando bastante e tudo isso aí já é nativo da ferramenta, você não tem que se preocupar com custos adicionais, né, acaba sendo um grande facilitador. Um outro ponto aqui também é a isolação dos seus dados, né, e o air gap. Imagina um castelo, onde tem uma ponte levadiça, então se a ponte está levantada, ninguém vai conseguir entrar ali no meu castelo. Agora, se eu baixei a ponte, as pessoas vão entrar, vão sair, e a mesma coisa você pode fazer com o Convolt. Então, se você utilizar ali, configurar toda a parte de topologia de rede, levando aqui o conceito de air gap para lá, então você vai configurar, eu tenho o meu servidor A, que ele vai passar aqui por esse determinado gateway e vai enviar os dados por lá para o meu destino. Então, quando eu for enviar esses dados, eu vou ligar o gateway e ele vai fazer essa comunicação através de uma rede criptografada, segura, garantindo toda a segurança que os seus dados estão trafegando ali na rede. E ao final dessa movimentação desse dado, né, seja para fazer o backup ou para restaurar, ele vai cortar a comunicação, até porque não tem por que ficar ligado ali 24 horas, né? E correndo o risco de alguém ir lá e conseguir ultrapassar. Então, a gente usa bastante aí, vale a pena bastante vocês olharem aí com bastante atenção essa parte de air gap. Então, dentro do Convolt, você tem toda essa facilidade também de configurar ali a sua topologia de rede, como que você vai enviar, né? Como que você vai se comunicar ali com seus repositórios de armazenamento. A Commvault acabou combinando também no seu produto, o AAA, né, o Security Framework, que ele é muito conhecido aí do mundo de segurança. Então ele é uma estrutura aí que controla o acesso aos recursos
do seu data center, né, das suas aplicações, ele impõe políticas e audita o uso delas. Esse framework, ele combinado, né, como com esses 3 pontos aqui, Authentication, Authorization e Accounting, ele desempenha um papel muito importante, né, no gerenciamento aí da sua rede, na segurança, pois ele rastreia o usuário, monitora as atividades, enquanto eles estiverem conectados aí, trabalhando. Então, o primeiro deles aqui é a autenticação. Então, a autenticação ela acaba envolvendo, né, um usuário quando ele vai conectar na sua console, vai logar ali no ambiente de Commvault, fazer toda a validação, né, se realmente é ele, quem é que está falando, né, as credenciais, fazer a integração, por exemplo, ali com um LDAP ali, um Active Directory, por exemplo, você ter um duplo fator de autenticação, então não adianta também, hoje a gente só chegar lá e ter um único ponto de acesso, né, então vale a pena também fazer um duplo fator de autenticação. O próprio Commvault, você pode fazer a gerência, né, das credenciais quando você vai, por exemplo, vou conectar aqui na Azure para fazer os backups das máquinas virtuais, mas toda vez eu vou ter que ficar digitando lá o meu usuário de admin lá do portal da Azure para conectar lá. Então, não, você pode vir, deixar salvo aqui do Commvault, ele vai fazer toda essa gestão dessas credenciais. Então, não vai ficar isso exposto toda vez que você tiver que entrar lá, você tem que ficar digitando. Ele já vai ficar salvo no repositório, né, seguro, e você não vai ter que ficar correndo toda vez esse risco. Tem também aqui toda a parte de autorização, então garantir, né, que realmente a pessoa que está ali trabalhando, ela vai fazer aquilo, as permissões que ela de fato tenha. Não adianta nada, entrou um usuário novo na empresa, um estagiário, por que que eu vou dar permissionamento para ele poder enxergar e ver o conteúdo dos meus backups? Não, calma aí, vou dar só que a autorização que ele, os permissionamentos que ele precisa, para ele operar ali a ferramenta no dia a dia. Então, ele só vai fazer o backup, só vai ter acesso a uma ou outra funcionalidade aqui, e aí eu não vou correr o risco também, se aquela pessoa tiver mal intencionada, né, a ter acesso a informações desnecessárias do meu ambiente. Além, claro, né, do Commvault também, ter toda essa parte de encriptação do seu backup, então você conseguir proteger, né, tudo que você de dado que você estiver armazenando, a sua rede que você estiver comunicando ali os seus dados, além, claro, de fazer a gestão. Então, você pode utilizar o próprio Commvault para fazer a gestão dessas chaves de segurança ou pode conectar também com ferramentas externas aí. Então, fica muito mais simples também. E aqui o último, o accounting, né? Então, o Commvault vem aí com uma série de relatórios já inclusos também, não tem custo, você não tem que ficar se preocupando também em cobrar, né? Comprar a parte ali, toda a parte de relatório do Commvault. Tem toda a parte de relatoria de auditoria, então você vê, né, o que que o usuário fez, quando ele fez, e a partir dali você tomar alguma ação se acontecer alguma coisa que não deveria ter ocorrido no ambiente. Então, toda essa parte de auditoria também, a ferramenta ela já vem inclusa, né, já te entrega aí também toda essa segurança. Aqui o outro ponto, né, que acaba sendo bem importante é monitorar o seu ambiente, então, igual comentei com vocês, né, detectar, atividades não comuns, que não são do nosso dia a dia, né, proteger de fato ali a plataforma do Commvault, e aí o Commvault acaba trazendo uma série de atividades, né, dentro dele, igual comentei lá de machine learning, inteligência artificial, e uma delas, por exemplo, seria o honeypot. Então, o Commvault planta alguns arquivos ali no ambiente, se ele notar que aqueles arquivos foram modificados, né, teoricamente são arquivos que ninguém deveria mexer neles. Então, se notou que houve alguma alteração neles e não deveria, ele já vai falar: opa, calma aí, está acontecendo alguma coisa de errado. Já vou subir um alerta aqui para o meu administrador, para ele vir e acompanhar aqui o meu ambiente para ver se está acontecendo alguma coisa errada ou não, né? E aí, acaba sendo muito simples quando a gente quer ir no Commvault, fazer toda essa habilitar, né, a proteção contra ransomware. Hoje, o Commvault, por ser uma interface toda em HTML5, não tem scripts, né, para você ficar se preocupando, aprendendo, é muito simples. Você entrar no Commvault, vir na barrinha de search dele e digitar ransomware, ele já vai te trazer aqui uma feature para você habilitar. Então, você pode ver aqui como que tá, né? Nesse exemplo, ele coloca aqui os meus media agents. Esses media agents, ele nada mais são do que os meus movimentadores dos dados. Então, ele está movimentando os meus dados aqui, sei lá, para uma Azure, o outro está movimentando para a AWS, esse aqui está movimentando para o meu ambiente interno.
E aqui eu posso simplesmente tomar alguma ação, né, de habilitar, desabilitar. Nesse meu caminho aqui eu não preciso ter proteção contra ransomware, nesse outro aqui eu já preciso, então eu vou lá e habilito essa proteção. A parte de relatório, né, quando ele fala de atividades não usuais, não comuns, aqui nesse exemplo, ele mostra aqui como que era a minha vida aqui durante boa parte do tempo. Então estava tudo tranquilo aqui, e aí de um dia para o outro teve um pico. Opa, calma aí, um monte de arquivo renomeado, modificado. Então ele me mostrou aqui o caminho onde estão esses arquivos, né? A quantidade de arquivo que foi renomeado, deletado, modificou também. Então daqui eu já posso tomar uma ação. Se eu precisar pegar e restaurar, né? Ah, não, calma aí, tá errado, realmente não sofri algum ataque de ransomware aqui, né? Aconteceu alguma coisa de errado no meu ambiente. Então, eu posso vir aqui, pegar um versionamento, né? Vou pegar do dia anterior os arquivos que estavam todos ok, né? Ou de algum outro dia, eu vou lá e escolho a versão que eu quero retomar as minhas atividades, e aí eu posso escolher também, se eu quero restaurar, né? Esses dados no mesmo local, né, da origem, ou se eu quero restaurar ali para uma outra área, um outro lugar ali mais seguro, onde eu vou mandar para lá e ali eu vou analisar. E poderia também ser uma máquina virtual, eu posso ir lá e escolher o estado, né, dessa máquina virtual que eu quero é, analisar, então restauro ela ali para uma área mais segura e dali eu consigo visualizar se tomar qualquer ação, né? Chama ali meu time de segurança, vamos analisar aqui o que aconteceu com essas máquinas aqui, com esses arquivos, vamos ver o que tem de diferente aqui. Então, tenho também esse relatório aqui que eu posso pegar na ferramenta e começar a tomar ações. Além, claro, né, do próprio Commvault, ele trazer ali um Security Assessment. Então, se você já utiliza Commvault hoje, vale a pena também você pegar tirar esse relatório e dar uma olhada, né, como que está ali o seu ambiente relacionado à parte de segurança do Commvault, boas práticas, né? Então, ele coloca até aqui alguns exemplos. Duplo fator de autenticação, tá desabilitado, tá habilitado. Aqui eu posso tomar a ação, né, de habilitar ele, fazer um single sign-on, o nível de complexidade da senha que eu coloquei aqui no meu ambiente. Então, eu posso vir aqui e configurar, dependendo do status que tiver aqui, né, se estiver bom, se estiver ruim. Então, eu posso vir aqui e tomar uma ação também. Timeout, né, do tempo que eu tiver ali sem mexer na minha console. Então, eu posso vir aqui e alterar também. A parte de ransomware que a gente comentou lá atrás, ele mostraria aqui também como que tá, né? Então, não, tá bom, tá ruim, precisa habilitar, né? Toda a parte de proteção aqui contra ransomware. A parte de disaster recovery da console, olha só que legal. Então, você vir aqui e verificar, tá configurado, olha só que legal. Então, se eu tiver alguma eventualidade no meu ambiente, eu posso recorrer lá ao suporte da Commvault, que eles vão me ajudar a restaurar, né, os metadados da minha console para eu poder continuar com as minhas atividades. Então aqui ele já mostra aqui também como que está configurado, e não só essas informações, né? Se você tem aí acesso à sua console, você pode tirar, né? Entrar nessa tela aqui e começar a explorar aqui um pouquinho mais e ver ali tudo que talvez for necessário ali no seu ambiente, o que talvez passou despercebido ali no momento de atualização. O time da Atrio aí tá a postos aí para ajudá-los aí também com essas validações. E aqui o grande finale, né? A gente restaurar o nosso dado. Então, se a gente sofreu um ataque, precisa voltar, o quão rápido vai ser isso? O quão simples vai ser? Então, se eu tenho ali, não tenho, né, nenhuma ferramenta que me ajude hoje a restaurar os meus dados de forma rápida e restaurar também para um lugar diferente da minha origem, né? Se eu estou ali com a minha produção toda comprometida, eu preciso ter a opção de restaurar essas informações num site de DR. E aí você pode combinar também o produto principal do Commvault, né? Não somente fazer o backup, mas também com a parte de disaster recovery. Então você, estou fazendo replicação aqui das minhas máquinas virtuais para o meu site DR, ou o meu DR está na nuvem, né? Estou replicando para lá, tenho o meu banco de dados Oracle aqui, o meu SQL, o meu SAP. Estou replicando aqui já para o meu site DR, está lá em standby. Se aconteceu alguma coisa aqui no meu ambiente de produção, já vou ligar aqui o failover, já vou fazer minha virada de chave para o meu site DR. Legal, estou lá no meu site DR, consegui retomar aqui as atividades no meu site de produção e aí eu posso também fazer o meu failback, fazer a volta. Não vou só ir, mas também eu preciso voltar, né, para minha produção. Então consigo vir e fazer aqui também tudo via Commvault. Então vocês podem combinar também aí, não só o backup, mas também com essa parte de replicação aí
do seu workload que você tiver rodando dentro do seu ambiente. E muito importante, né? Não adianta nada a gente criar um plano se a gente não testar, validar. Muitas empresas aí acabam criando o plano, né? Mas acaba esquecendo de fazer os testes periódicos. E aí só vai saber se vai funcionar ou não o plano quando tiver, de fato, ali alguma necessidade. Então, dentro do Convolt também você tem todas essas opções, né? Ah, quero fazer um teste aqui de failback, failover, não planejado, então posso ir lá e fazer, ou planejado, né? Então faço todos os testes aqui necessários através do próprio Convolt. Inclusive o Convolt mostra, né, como que está o seu RPO. Então configurei ali que o meu RPO é de 1 hora. Se ele tiver diferente disso, opa, calma aí, o que está acontecendo? Será que é minha rede? Será que alguma aplicação está dando problema e está impactando aqui no meu RPO, no meu SLA que eu defini? Então você pode também tirar isso aí como base para fazer qualquer ajuste necessário no seu ambiente. Deixo aí em aberto para vocês consultarem aí também o site da Convolt. Há uma série de cases onde a Convolt coloca, né, de clientes que sofreram aí algum tipo de ataque de ransomware, mas não só o ransomware, né, mas outros cases também que são bem interessantes vocês olharem e que vocês podem consultar lá, são informações públicas, estão disponíveis aí no site da Convolt. Agora a gente deixa aqui aberto para algumas perguntas, não sei se chegou alguma pergunta no chat, Walter, Gênesis. Alguma coisa no site. Então, tem nativo no Convolt o backup total e criptografado, correto? Exato, exato. Quando você vai fazer o backup, você tem a opção de habilitar a criptografia. Então, você já pode salvar o seu backup criptografado, sem necessidade de utilizar ferramentas externas. Então, já é uma facilidade, né? Ou também, quando você vai é, enviar os seus dados, né, para algum outro lugar, você pode utilizar aquela questão da topologia de rede também criptografada. Então, você tem aí, digamos aí, uns 2 níveis de segurança. E isso tudo ativo da ferramenta. É verdade que quando o backup já está criptografado, ele não pode ser criptografado por um ransomware? A gente tem aí dois mundos, né? Até porque quando ele está criptografado, ele já tem ali uma chave, um arquivo que não é muito comum. Então, quando normalmente o pessoal lança algum ataque de ransomware, eles já vão específico a algum tipo de arquivo, algum tipo de aplicação. Então, se está criptografado, com certeza ele não vai estar naquele formato ali que o ransomware espera conseguir sucesso. Então, a gente pode afirmar que sim, né? O É pessoal uma fala outra aqui. pergunta aqui que fala assim: uso o Vim e ele já criptografa. Posso jogar esse backup criptografado na nuvem de vocês? Essa questão da nuvem da Commvault, ela salva somente os metadados da console. Então, a Commvault, ela fornece a nuvem própria dela, justamente para os clientes salvarem os metadados da console dela. Agora, qualquer repositório, né, que vocês precisarem, aí o cliente tem total liberdade de escolher aí qual for o melhor provedor de nuvem onde ele vai armazenar, né? A Commvault, ela não fornece repositório, né, de armazenamento. Ela deixa livre mesmo, só mesmo os conectores para os clientes irem lá e salvarem e conectarem, né, a sua console com algum tipo de provedor para salvar o seu backup. Ok. Apareceu mais um aqui, Jonathan. Vamos aproveitar. O que tem O que sido tem mais sido mais praticado? Pode falar. o que tem sido mais praticado no mercado? Backup para nuvem ou para appliance? Para quem tem ambiente on-premise? Varia bastante, viu? Tem clientes aí que, devido a algumas regulamentações, não podem utilizar a nuvem, ou se utilizam nuvem, esses dados precisam estar no Brasil, e aí optam, né, em utilizar algum tipo de appliance para salvar os seus dados, e aí a Commvault também, ela tem um produto muito legal chamado HyperScale X. HyperScale X nada mais é que um software onde ele vai fazer ali toda a orquestração dos seus dados, né, dos seus servidores. Então você pode utilizar servidores comuns de mercado, por exemplo, Lenovo, HPE, Cisco, Dell, onde você constrói, né, você instala o Commvault, o HyperScale em cima desse software, e a partir dali você cria só o seu repositório de armazenamento interno. Então a gente teria um ambiente hiperconvergente voltado ali somente para o armazenamento. Então você pode simplesmente criar ali a sua nuvem privada, né, para onde você vai jogar os seus backups. Então, para esses clientes que têm alguma requisição, que não podem jogar para a nuvem por questões de compliance, tem essa opção também de
criar a sua nuvem privada, né, através do Commvault. Mas aí hoje, no Brasil em específico, a gente tem visto aí muitos clientes que têm optado aí por nuvem, né, por questões de custos, mas da mesma forma que o cara vai, em algum momento ele também vê que, putz, não acaba não tá sendo tão vantajoso, e aí entra diversos fatores, onde também o pessoal acaba optando em ficar naquele modelo híbrido, ficar com uma parte rodando dentro de casa, outra parte fica na nuvem também. Então, tem essa opção também, né? Muitos clientes aí optando em utilizar esse cenário híbrido. Jonathan, o Carlos Soares perguntou se vai ser feita uma outra reunião sobre esse mesmo assunto. Sobre esse mesmo assunto específico, não, né? A gente pode destrinchar depois algumas partes aí para poder voltar a conversar sobre isso. E aí eu vou dar sugestão de vocês aí também, se vocês puderem colaborar, colocar a informação aí, manda um e-mail para a gente aí, nós vamos reservando essa informação. O outro pergunta se a solução é SaaS. Não, ainda não, né? A Ainda Commvault não. até tem, a Commvault até tem. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que talvez já devem até ter visto, né? Um produto chamado Metallic, mas é um produto hoje que está restrito ali a Estados Unidos, Canadá, Europa, algumas partes da África, né? Mas na América Latina, como um todo, ainda a gente não tem disponível. Então, hoje o que a gente utiliza do Commvault aqui no Brasil acaba sendo dois cenários, né? Que a gente acaba comercializando aí de licenças, né? Que aí é a venda perpétua das licenças, onde você compra e as licenças são sua, né, na verdade, e o cenário de subscrição, onde você pode comprar a licença durante um período específico, há 1 ano, 2 anos, 5 anos, e no final daquele período, se você não quiser renovar, você tem essa liberdade também de, não quero, só precisei do Commvault durante esse período aqui, né, mas dificilmente os clientes acabam largando aí a ferramenta no final desse período, acabam sempre optando por renovar, até porque traz toda essa segurança aí para os clientes. Tem mais uma pergunta do Hudson aqui. Teria como reconhecer a origem de um ataque ransomware, reconhecendo o dispositivo que teve início? No Commvault, por exemplo, se ele detecta que tem uma atividade não comum em uma determinada máquina virtual, ele vai isolar aquela VM. Então, a partir dali, você pode ter uma ideia de onde está surgindo esse ataque de ransomware. Mas, obviamente, só o Commvault, né, ele não vai fazer o milagre de te falar, olha, teve o início aqui. Até porque, como a Commvault não é uma empresa de segurança, ela só traz esses complementos para te proteger, né? Proteger os seus dados para você não perder o seu backup. Então, com certeza você tem que fazer um complemento aí com outras soluções de mercado para ter todo esse mundo de entender, né, realmente de fato de onde surgiu, e aí tem diversas soluções aí para complementar com o Commvault. O Jonatas fez uma pergunta aqui também. Espera que voltou aqui. Se eu já tiver uma plataforma de backup, exemplo CrashPlan ou outro serviço, vocês têm integração ou precisaria migrar o backup para o storage da Commvault? Nesses cenários, em específico do Commvault, se for utilizar puramente o Commvault, né, aí sim você tem que fazer uma migração. Aí a gente envolve aí também o time da Commvault para auxiliar aí com toda essa parte de migração de uma plataforma para outra. Porque às vezes acontece, né, o cliente usa um determinado produto, quer migrar para o Commvault, e aí tem todo um time aí por trás, aí, o próprio time da Atrio também, para apoiá-los aí com esses cenários de migração. Aqui temos uma outra pergunta. Ele faz segmentação da rede física ou lógica para evitar que o ataque se espalhe? Ele faz segmentação da rede lógica. Então você desenha, né, tudo por onde que ele vai se comunicar, e aí a partir dali ele começa a segmentar para evitar que justamente se recebi um ataque ali em uma determinada VM, vou isolar ela para não chegar o ataque às demais. Aí deixar ela ali em quarentena, né? E aí sobe um alerta para o administrador para ele tomar alguma ação. Eu acho que é só, Jonathan. A gente também está dentro do nosso horário aqui, não ultrapassamos aí, né, o que a gente tinha combinado aí, que nós nos propomos a fazer, fizemos dentro do prazo aí. Gostaria de agradecer a presença de todos, então, e os nossos dados de contato aí da Atrio, e depois qualquer coisa a gente pode acionar também o pessoal da Synix, né? Estão aí na tela.
agradeço a atenção e o apoio aí do pessoal da Synex, a Gabriela, o Jonathan, a Juliana. Obrigado, uma boa tarde para vocês aí. Obrigado, pessoal. Boa tarde, se cuidem.